Boa noite. Eu me chamo Antônio e vou contar algumas das coisas que já aconteceram comigo ao longo da minha vida. Eu moro em uma pequena cidade do interior do Paraná e em todos esses anos já vi algumas coisas estranhas. Devo dizer que eu moro na saída da cidade. Onde eu moro tem uma vila e na primeira área rural depois dessa vila já está a minha casa. Aqui tem uma torre de rádio e um transmissor. E eu trabalho aqui. Por ser área rural, mesmo sendo perto da cidade, eu já ouvi coisas estranhas. Às vezes, à noite, eu escuto um barulho. No início, quando eu escutava, eu saía ver o que era. É como o som de batidas, como se alguém estivesse batendo alguma coisa. Mas quando eu vou até o local para ver, aquele som começa a bater em outro lugar. E se eu seguir o som, ele começa em outro lugar. E assim vai se afastando. Com o tempo, eu parei de sair de casa para ver o que era esse som. Outra coisa que já me aconteceu é ouvir, durante a noite, uma voz chamando pelo meu nome. Mas não é qualquer voz. É uma voz familiar, como se fosse de alguém que eu conheço, mas não sei identificar quem é. Também já tive outras experiências envolvendo o mundo espiritual. Certa vez eu estava no transmissor, que fica em uma sala separada da minha casa. Era noite e a porta estava trancada, e então alguma coisa mexeu no trinco da porta, fazendo o trinco abaixar, e empurrou a porta como se quisesse abrir. Eu, pensando ser alguém da minha família, afinal o transmissor fica próximo à minha casa, deschaveei a porta e abri, mas não tinha nada do lado de fora. Olhei em volta da sala do transmissor e perguntei se tinha alguém ali, mas ninguém me respondeu. Então eu tranquei novamente a porta e novamente o trinco abaixou e alguém empurrou a porta tentando entrar. Eu novamente abri a porta, mas novamente não havia ninguém. 5 minutos depois, uma amiga minha me ligou, dizendo que seu marido havia morrido em um acidente. Eu comecei a pensar que aquilo não era coincidência. Provavelmente foi a alma dele vindo até mim para tentar me avisar que ele já não estava mais nesse mundo. Também tive outra experiência envolvendo este mesmo amigo. Ele fazia muitas viagens e inclusive morreu em um acidente, mas eu não sabia o que ele fazia e os locais que ele frequentava durante essas viagens. Mas em uma certa noite eu vi ele vindo até mim e dizendo para que eu ligasse para a esposa dele e pedisse eu a avisasse para ela rezar a São José em intenção a ele. Então, assim eu fiz. Eu liguei para essa amiga e falei para ela que seu marido havia aparecido para mim em um sonho e pedido para que ela rezasse por ele em intenção a São José. Nesse momento, ela questionou por que ele teria aparecido para mim, e eu falei que não sabia dizer. Então, ela me disse: sempre que nós viajávamos em um determinado local que a gente passava, tinha uma igreja que foi feita em homenagem a São José. Sempre que passávamos por esse lugar, ele parava, descia na igreja e ficava um tempo lá
rezando: "Muito obrigado por me avisar. Eu vou rezar por ele, e se eu passar nessa igreja, também colocarei o nome dele em oração." Ainda na minha vida, eu tive mais uma experiência. Certa vez, eu acabei ficando muito doente e fui parar no hospital. Como a minha cidade é pequena, eu fui para o hospital de outra cidade, que fica a vários quilômetros daqui. Passei dias internado, e em determinado momento em que eu estava internado, eu acabei morrendo durante uns 5 minutos. Nesse momento em que eu estava morto, eu me via na minha casa e via várias pessoas ali. As pessoas que eu vi não estavam tristes. Ao contrário, tinha algumas pessoas felizes e tinham pessoas que eu nem conhecia que estavam trabalhando na minha casa, como se estivessem reformando as coisas por ali, fazendo mudanças. Passados os 5 minutos, os médicos conseguiram fazer eu voltar à vida. Na verdade, eu acabei precisando de uma doação de sangue, e como meu sangue é O negativo, não tinha sangue no banco de sangue do hospital, e os médicos tiveram que sair pelos corredores procurando alguém que tivesse o mesmo tipo sanguíneo que o meu. Por sorte eles encontraram, e até hoje devo minha vida a essa pessoa, mas nisso se passaram 5 minutos, e foram os 5 minutos que eu fui visitar a minha casa. Eu acredito mesmo que a minha alma saiu do hospital e foi até a minha casa. Um detalhe que eu achei estranho é que quando isso aconteceu comigo era noite, mas quando eu vi a minha casa era dia. Estava totalmente claro, mas com uma luz diferente da luz do sol, uma luz que eu não sei definir como era. Eu até poderia achar que foi um sonho, mas eu passei dias no hospital. Eu não sabia que estavam mexendo na minha casa. E então, passado alguns dias, o meu chefe veio me visitar. Quando ele entrou no meu quarto do hospital para conversar comigo, a primeira coisa que eu perguntei a ele foi o que estavam fazendo na minha casa. Então ele olhou para mim com uma cara séria e perguntou: "Como você sabe que estão mexendo na sua casa? Afinal, eles começaram a reforma depois que você veio parar no hospital." E eu simplesmente disse: "Eu sei porque eu vi." O meu chefe saiu do quarto com uma cara assustada e foi falar com os médicos. E quando ele perguntou aos médicos o que aconteceu, eles contaram que eu havia ficado morto por aproximadamente 5 minutos. Bom, essa é a minha história. Essas foram as minhas experiências. Eu sei que nós temos uma alma e que vamos para algum lugar depois de morrermos. Já teve amigo meu vindo me avisar de sua morte e também veio até mim pedir para que sua mulher rezasse por ele. Eu também já tive a minha experiência passando 5 minutos morto. Por isso, devemos pensar bem nas nossas ações nesse mundo, pois aqui tudo é passageiro. Essa é a minha história. Essas foram as coisas que aconteceram comigo. Tenham todos uma boa noite.